E a acidose metabólica, ela interfere na maioria das reações enzimáticas do nosso corpo. A gente precisa de uma temperatura ideal e a gente precisa de um pH ideal para que as nossas funções orgânicas trabalhem de maneira ótima, tá? Fala, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas. Vamos conversar aqui sobre um tema super sério, tá? Que é o tratamento da acidose. Como você identifica os males causados por uma acidose e como você consegue, de forma inteligente e fundamentada com critérios, né, para corrigir essa acidose. Eu recebi recentemente um caso clínico passado por um colega que tinha a ver com acidose e a gente abriu essa discussão, mas eu percebi que ele não sabia muito bem fazer o manejo da acidose, baseando-se em critérios de forma racionais. Então, a gente sabe que o paciente acidótico, ele tem muitas repercussões, principalmente repercussões hemodinâmicas, tá? Um paciente com acidose não responde tão bem às catecolaminas. A acidose faz parte daquela tríade da morte, que é a acidose metabólica, hipotermia e coagulopatia. E a acidose metabólica, ela interfere na maioria das reações enzimáticas do nosso corpo. A gente precisa de uma temperatura ideal e a gente precisa de um pH ideal para que as nossas funções orgânicas trabalhem de maneira ótima, tá? Então, se você está diante de um paciente com acidose, o que é que você pode fazer para compensar essa acidose? Primeiramente, você tem que ver qual é o mecanismo ali da patologia do paciente que está gerando aquela acidose. Por exemplo, se é um choque séptico, você sabe que você tem que entrar com antibiótico terapia e se o paciente está desidratado, né, se ele provavelmente ele está com a deficiência ali da volemia, você fazer a reposição volêmica vai ajudar esse paciente a melhorar essa acidose. Porém, existe a substância muito clássica, né, que é o bicarbonato de sódio, 8,4%, que pode ser usado sim em pacientes com acidoses mais pronunciadas. Mas não é todo paciente que você vai fazer bicarbonato. Nós temos os critérios. E para que fique bem claro, se o paciente tem um pH menor que 7,15, você já está autorizado a fazer bicarbonato nesse paciente. Ou se ele tem um bicarbonato sérico da gasometria ou de um exame de sangue menor do que 10, você também está autorizado e autorizada a fazer a reposição de bicarbonato para esse paciente. Uma outra situação que também frequentemente cursa com acidose é a cetoacidose diabética. Nesse caso, o limite de fazer o bicarbonato de sódio não é 7,15, é 6,9. Se o paciente tem um pH menor que 6,9 e ele tem cetoacidose diabética, você sim pode fazer a reposição de bicarbonato de sódio. Lembrando que no paciente de cetoacidose diabética, a medida que vai ajudar mais esse paciente é a reposição volêmica agressiva, meus amigos e minhas amigas. Muita atenção. Tem colega que fica preso ali, né, a fazer insulina. É bom, vai ajudar com certeza a corrigir o pH, mas o fator preponderante que você deve executar é uma reposição volêmica agressiva para esses pacientes aí da cetoacidose diabética. Um outro raciocínio que eu vejo poucos colegas usando, né, e que você tem essa arma a seu favor, é o paciente entubado na ventilação mecânica e aí você consegue manusear, você consegue manipular o CO2 desse paciente. Basicamente, trabalhar com pH e trabalhar com acidose ou alcalose, né, o fator que existe sob o nosso controle é o fator do CO2. Então, ao aumentar ou diminuir o volume corrente do nosso paciente entubado, nós conseguimos influenciar o pH, de tal forma que volume minuto é frequência respiratória vezes volume corrente. Então, se você sabe que o volume minuto interfere no pH, você pode alterar ou a frequência respiratória ou o volume corrente, né? Aumentando a frequência respiratória ou aumentando o volume corrente, ou os dois, e isso tem uma repercussão de baixar o CO2, e baixando o CO2, você sobe o pH, você consegue melhorar a acidose. Lembra que o CO2 tem características ácidas. Então, se o paciente está muito ácido, se ele está com pH muito baixo, você consegue retirar CO2 desse paciente
tornando o pH dele menos ácido. Se o pH do paciente está muito alto, se ele já tem uma alcalose ali por alguma outra coisa, você de forma inteligente pode avaliar o paciente e pode deixar ele reter um pouco mais de CO2 para que esse CO2, sendo um pouco mais ácido, faça esse equilíbrio aí do pH para essa pessoa, tá? Lembrando que o paciente em respiração, em ventilação mecânica, ele não tem aquele mecanismo compensatório dele na maioria das vezes, né? Como se ele estivesse em respiração espontânea. O que é que a gente vê em muitos pacientes, né? O próprio paciente em cetoacidose diabética, às vezes ele tem o pulmão dele limpo, zero de patologia pulmonar, mas ele chega com uma frequência respiratória altíssima. Por quê? É uma forma do corpo eliminar CO2 de forma automática, né? Querendo a homeostase, para compensar o pH que está muito baixo. Então ele tenta jogar fora o CO2 em taquipneia para tentar subir esse pH aí. E a gente pode usar esse raciocínio na ventilação mecânica, manipulando o CO2 do paciente para ter uma interferência ali na gasometria, no pH da gasometria. Muito cuidado! Se você fizer bicarbonato de sódio a 8,4% em um paciente sem indicação, você pode piorar a acidose dele. Por quê? Se o paciente não tem indicação, né, e se você não se atenta a isso, no final das contas, o bicarbonato de sódio ele é degradado em CO2 mais água. E aí o que é que vai acontecer? Se você está fazendo muito bicarbonato numa situação ali que não é ideal, e se você não se atenta para isso, você está fazendo bicarbonato ali em infusão venosa para o paciente, né? O bicarbonato chega na circulação central do paciente e se dissocia em CO2 mais água. E o que acontece com o CO2? Ele vai se acumulando. Aquele CO2 que está vindo do bicarbonato, ele vai deixando mais ainda aquele sangue ácido. Então, se você está fazendo bicarbonato de sódio em um paciente que está entubado com uma frequência respiratória fixa, presta atenção no CO2 desse paciente, porque pode ser que ele comece a reter CO2 e você tenha que subir a frequência respiratória dele para diminuir esse CO2 e diminuir a acidez do sangue desse paciente, consequentemente subindo o pH. Então, acho que é bem interessante, é um jogo de xadrez, né? E quando você entende que faz sentido usar o bicarbonato de sódio em situações específicas e usar a frequência respiratória ou o volume corrente de uma forma inteligente, você consegue dar muito mais armas terapêuticas para aquele paciente lá que está em acidose metabólica. Maravilha? Espero que você tenha achado esse vídeo interessante, construtivo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Apenas 20% aí dos nossos colegas estão inscritos. Aqui em cima tem um QR Code para você acessar os meus livros, os meus treinamentos online e presenciais, no link da descrição e no primeiro comentário também. Maravilha? Grande abraço do seu amigo Thiago e até a próxima. Tchau!